Olá pessoal, vamos dar continuidade ao treinamento para a certificação Fundamentals SQL Oracle, tá ok? Agora vocês vão abrir o arquivo Laboratório, capítulo 1, recuperando dados com SQL, tá certo? Vou abrir esse arquivo aqui. Vocês vão receber o arquivo já com os scripts, tá? Eu apaguei os scripts que eu quero desenvolver ele novamente com vocês, tá certo? Então vamos lá para o primeiro exercício. Lembrando que essa videoaula vocês têm que assistir logo após ter assistido a videoaula do conteúdo do capítulo, tá ok? E, se possível, rever várias vezes e digitar os scripts junto comigo, tá ok? Então, o primeiro exercício ele pede para o quê? Crie uma consulta para exibir o número do empregado, o primeiro nome, o sobrenome, número do telefone e número do departamento do empregado, vindo da nossa tabela Employers. Lembrando aqui o nosso esquema HR. Tá ok? Nosso esquema HR. Então vamos lá. Select, nosso comando básico, que vocês virem, já fizeram isso na aula de apresentação, na aula de conteúdo, né? Os dados que têm que ser trazidos. Employee underline ID, que seria o número do empregado, o primeiro nome, first underline name, o sobrenome, last underline name, número do telefone, que é o nosso pone underline number, e o nosso número do departamento. Qual departamento que esse funcionário trabalha, tá ok? Department underline ID. From, de qual tabela? Employees. Bom, tá aí, pessoal. Aqui os dados, tá ok? Os campos, né? Para vocês confirmarem. Então tá aí o nosso primeiro select. Opa, já errei aqui. Tomar cuidadinho com esses errinhos aqui. Vamos executar a query para ver o resultado desse lab. Tá aí o resultado. Employee ID, first name, last name, phone number e department ID. Tá ok? Vamos para o segundo. Vou deixar o script bem ajeitado para vocês. O segundo lab é: crie uma consulta para exibir o primeiro nome, o sobrenome, data da contratação, o salário e um salário após um aumento de 20%. Nomeie a última coluna, salário, né, depois do aumento, para o título de Annual Sal, vindo da nossa tabela Employers. Então vamos lá. Select, vamos trazer os dados. Primeiro nome, first underline name. Sobrenome, last underline name, que é o último nome. Data da contratação, que vai ser o nosso campo ID date. Nosso campo ID date. Ok? ID date, vírgula. O salário, salary. E agora ele pede o salário após um aumento de 20%. Eu posso fazer dessa maneira. Salary vezes 1.2. Tá ok? E ele pede para a gente renomear a coluna, né? Eu posso utilizar o as dessa maneira, o as dessa maneira e sem ele. Ele é opcional. Mas o hábito meu é de colocar o as. Aspas duplas porque eu vou estar colocando um caractere underscore. Seria no all, underline, sal. Ok? Vou dar um enter, from, da minha tabela employees. Ponto e vírgula. Então, vamos executar esse exercício. Tá lá. Os nossos campos first name, last name, ID date, salary e o nosso campo annual sal, salary vezes, né, 1.2.
Poderia colocar aqui, pessoal, mais uma, acrescentar aí mais uma coluna, né? Vou colocar para não dificultar, para a gente ver qual é esse 20% de aumento. Tá ok? Então poderia colocar dessa maneira aqui, menos salary, vírgula, s anual, vírgula. Eu poderia colocar isso após dessa maneira aqui. Tá certo? E só para fazer uma regrinha de... Vamos pedir para executar isso daqui primeiro. Nossa regrinha de precedência. Menos a nossa coluna salary. Vamos ver o resultado que vai ter esse lab. Olha lá. Agora nós temos aqui o meu salário somado já ao 20% e aqui o 20%, o valor do 20% em cima de 2.600 dólares. Tá ok? Então só acrescentei uma funçãozinha a mais, essa parte aqui no exercício, para vocês melhorarem a visão de regras de precedência e saber que vocês podem trabalhar essas informações dessa maneira. Certo? Então vamos para o Lab 3, exercício 3. Crie uma consulta para exibir sobrenome concatenado com o primeiro nome. Tá certo? Separado por espaço. Então vamos fazer isso aqui primeiro. Opa, select. Então ele pede o sobrenome, last name, concatenado com o primeiro nome, first underline name. Opa. Só que ele pede para ser separado por espaço. Então vamos fazer uma separação concatenado dessa maneira. Então nós temos o meu last name, estou juntando com o meu first name, tá ok? E estou acrescentando o quê? Um espaço. Lembra no capítulo de concatenação, tá certo? Vamos ver o que ele pede. Vírgula, o número do telefone, o nosso phone number, né? Com o endereço. Com o endereço de e-mail. E aí ele pede separado por um hífen. Tá ok? Então vamos lá. Phone number, vamos seguir o padrão concatenado, um hífen. Vamos fechar. Concatenado com o nosso e-mail, que é o endereço de e-mail. Vamos dar um enter. From employees. Ponto e vírgula. Então, pessoal, tá aí o resultado do exercício, mas faltou nomear as colunas como full name e contact details. Então, essa primeira coluna aqui nós vamos chamar de full name. E esta última coluna aqui nós vamos chamar de contact details. Então vamos colocar um S, full name, S, contact details. Vamos ver o resultado desse lab. Está aí o resultado esperado. O primeiro nome, quer dizer, o last name, o sobrenome, com o primeiro nome. E aqui no meio vocês veem que tem um espaço, que é esse espaço aqui. O nosso phone number com um hífen no meio. Nosso phone number
concatenado, né, com hífen no meio. Meu campo as contact details. Tá certo? Então tá aí o laboratório 3. Vamos para o laboratório 4. O nosso laboratório 4 ele pede: crie uma consulta para ver os números de gerentes exclusivo da nossa tabela Employers. Então vamos lá. Vocês lembram do nosso comando distinct, né? Select distinct. O que ele pede? Os números do gerente exclusivos. Tá ok? Qual é o gerente da nossa tabela Employers? É esse campo aqui, o nosso Manager ID, que informa quem é gerente de quem. Tá ok? Então, distinct. Você pode colocar dessa maneira com parênteses. Eu geralmente coloco. Opa! Epa! Tô com alguma tecla pressionada aqui a mais. Tive um probleminha com tecla pressionada aí, pessoal. Mas já estabilizou, tá ok? Então, manager underline ID. Vou fechar. From employees. Posso fazer dessa maneira, ok? Em prova de certificação, pode aparecer os dados assim. Opa. Distinct, né? Comando distinct, nós vimos no capítulo que ele elimina as linhas duplicadas. Então, estou evitando linhas duplicadas, gerentes duplicados na minha tabela Employers. E aqui todo o resultado. Tá ok? Ou eu posso também, em prova, você pode ver dessa maneira aqui, ó. Dessa maneira também é aceito. Tá certo? Então, distinct, eliminando os duplicados na tabela Employers. Só lembrando que esse campo Manager ID, ele é na minha tabela empregados, certo? Possui o Manager ID, certo? Esse Manager aqui é que informa se ele é chefe ou não de outros empregados, tá ok? Vamos para o Lab 5. O Lab 5 pede: crie uma consulta para exibir o apelido concatenado com a coluna Job ID, separado por espaços. Nomeie esse cabeçalho da coluna como Employer and Title da nossa tabela Employers. Então vamos lá. Nosso comando select básico. Opa, não fechei o comentário. Select last underline name, tá ok? Último nome concatenado. Job underline ID. O job ID significa o tipo de trabalho que ele faz, né? As. Nosso as, opcional ou não. Employee underline and underline title. Vamos fechar. From employees. Ponto e vírgula. E tá aí, né, a consulta criada. Crie uma consulta para exibir o apelido concatenado com o Job ID. Então tá aqui, ó. Vamos executar. Está aí o resultado da nossa query. Tá ok?
last name e o job ID, separado por um espaço. Vamos lá. Vou ajeitar o script. Exercício 6. Crie uma consulta para exibir o nome, o sobrenome, o salário e a data de contratação concatenado com a sequência literal HD, separados por espaço. Nomeie os cabeçalhos das colunas para FN, LN, SAL e HD, respectivamente, da nossa tabela Employers. Então, vamos montar essa query aí. Select, vamos lá, primeiro que ele pede, né? First name, vamos colocar um as FN, vírgula, last name as LN de last name, vírgula, salary as sal, vírgula. Agora eu vou fazer a literal. HD, dois pontos, aspas, vou concatenar com ID date as HD. Vamos acertar, padronizar o código. From employees. Bom, tá aí o exercício. Select first name as FN, last name as LN, salary SAL, e aí ele pede para fazer uma concatenação da literal HD. Olha a nossa literal aqui, ó. Concatenado com IDDate as, chamar esse cabeçalho de HD. IDDate, tá ok? Então vamos lá. Olha o resultado aí. Tá aí o resultado da nossa consulta. Tá ok? Exercício 7. Crie uma consulta para exibir os salários distintos da tabela Employer. Então ele quer saber, não quer saber listar todos os salários, ele quer saber só os salários que são diferentes. Os iguais eu não quero. Então, select distinct. Opa. Salary from employees. Dessa maneira você tem esse resultado. Olha lá. Você vê que o salário não se repete, ele mostrou somente os distintos, certo? Nos deu aí exatamente 58 linhas e nenhum duplicado. Se eu tirar a palavra distinct, o que ele vai fazer? Vai mostrar todos os salários, ó, duplicando 2.600. E de 58 linhas ele vai me trazer 107, porque existem 107 funcionários na nossa tabela Employers. Tá ok? Vamos para o Lab 8. Lab 8 ele pede para criar uma consulta para exibir a combinação exclusiva dos valores em column department e colunas de job ID. Tá ok? Então, não duplicando o Department ID e depois não duplicando o Job ID. Tá ok? Primeiro ele quer fazer o distinct na coluna Department ID, nessa coluna aqui, e depois eliminar a duplicação se tiver na coluna Job ID. Certo? Então vamos lá. Select distinct. Olha só como você pode fazer. Department ID, vírgula, job ID from employer. Simples, né? Mas vamos ver
o que é que acontece nessas situações. Olha só, reparem que eu não dupliquei o departamento ID, mas vai falar assim para mim, ó, mas duplicou aqui, 50 e 50. Sim, duplicou. Mas como eu coloquei distinct para os dois, entrar o Job ID também, reparem que o meu Job ID é diferente. Então, ST Clerk para SH Clerk. Então, você não vai encontrar o distinct agora, ele está olhando para essas duas colunas aqui. Você não vai encontrar diferenciação, o resultado igual para a linha. Tá certo? Então, você pode usar o distinct para pegar os campos que você queira aqui. Se você quiser acrescentar mais campos, ele funcionaria para mais campos. Ele não pegaria o que é igual trazendo dos campos. Tá certo? Então agora vamos para o exercício 9. Crie uma consulta que exiba todos os dados da tabela Employer, separando por uma vírgula e nomeie a coluna como saída. Então essa query aqui vai ser uma query grande, né? Porque ele quer que você vê todos os dados da tabela Employers. Então vamos montar. Select. Eu vou montar dessa maneira primeiro, ó. Employee ID, first name, last name, e-mail, pony number, vírgula, ID, date, job, underline ID, que seria qual é o trabalho dele, salary, commission, underline PCT, qual a comissão que o funcionário tem, ID e department ID. From employ. Então, dessa maneira aqui eu estou trazendo todos os dados. Olha só. Opa, manager. Um errinho aqui. Já arrumei. Dessa maneira eu estou trazendo todos os dados. Só que ele quer que exiba separando por uma vírgula. Todos esses dados separando por uma vírgula. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Nosso concatenação literal, vírgula, fecha literal e concatena novamente. E tira essa vírgula daqui. Para ficar melhor, identação, lembra que eu falei que os códigos SQL, se vocês identarem, eles ficam bem melhores? Eu posso identar, olha só. Então vamos fazer uma indentação deste código. Certo? E aí agora, vou baixar um pouco aqui para melhorar a visibilidade. Eu vou pegar isso daqui, um Ctrl C, Ctrl V. Tá vendo? Isso nós estamos identando o código para uma melhor visualização. E ainda mais, né, para melhorar essa indentação, eu costumo fazer isso daqui, ó. Isso chama-se indentação de código, né? Quem é programador já, né, já sabe muito bem o que é indentação. Ó. Você organiza melhor o seu código, principalmente se outras pessoas forem trabalhar analisando esse seu código. Certo? Olha só. Então vamos executar o select. E aí está o resultado. Todos eles juntos, separado por ponto e vírgula, separado por vírgula, né? Por uma vírgula. Então aqui eu poderia até melhorar isso aqui, ó.
minha vírgula ter um espaçozinho aí melhor. Ctrl Enter. Agora ficou melhor. Então tá aí o que era esse exercício proposto. Tá ok? E vamos para o último exercício de laboratório. Exercício 10. Ele pede: o departamento de RH solicitou um relatório de todos os funcionários e seus IDs de trabalho. Exiba o sobrenome concatenado com ID de trabalho separado por uma vírgula e espaço e nomeie a coluna para empregado e título. Então, vamos fazer. Select sobrenome, então, last underline name, com o nosso job underline ID from employees. Então ele pede isso daqui, né, que é o nosso last name e o nosso job ID. Só que ele pede algum detalhe a mais. Separado por uma vírgula e espaço e nomeie a coluna. Então vai ser praticamente o mesmo exercício acima. Separado por uma vírgula. Opa. Certo? E o nosso as empregado e título. Vamos ver o resultado. Tá lá o resultado do que pede o exercício 10. Tá certo? O'Connell, né? E nosso S. Clerc, que é o título, qual é o trabalho dele dentro da empresa. Tá certo? Bom, pessoal, é isso daí, esses 10 lab, para vocês estarem, a primeira vez, observem como é feito, né, os laboratórios. Muita atenção nos detalhezinhos que podem ser feitos e não podem ser feitos. E revisem bastante o conteúdo da videoaula. E tentem da próxima vez fazer esses labs sem o auxílio da videoaula. Tá ok? Depois compara com a videoaula. Tá certo? Então, abraços e bons estudos.